E aí pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem. Meu nome é Iris Souza, eu sou integrante do projeto Educação Financeira para Toda a Vida. E hoje nós vamos dar continuidade às questões que viemos respondendo no vídeo anterior, tá? Então hoje a gente vai responder mais 5 questões do nível 2 da primeira fase da OBEF, certo? Então vamos lá começar. Na questão 6 fala assim: todas as cédulas do real possuem um animal diferente da nossa fauna local. Qual animal presente no verso da nota de R$2, na de R$5 e na de R$20, respectivamente? E aí, para responder essa questão, nós precisamos realmente lembrar da nota, lembrar do animal que tem ali no verso dela, tá? E assimilar o nome específico daquele animal. Então, para caso você não saiba, para você relembrar, eu escolhi trazer as notas, porque aí a gente vai vendo o animal e vendo o nome específico dele, certo? Então vamos lá, na nota de R$2 nós temos uma tartaruga, mas o nome específico dessa tartaruga é a tartaruga de pente. E aí na nota de R$5 nós temos uma garça, e o seu nome específico é a garça branca grande. E aí na nota de R$20 nós temos um mico, e esse mico, seu nome específico é o mico-leão dourado. Então de todas as alternativas que nós temos, a única que se enquadra é a alternativa da letra E. E aí, a questão 7 fala assim: assinale a opção em que as despesas representam, respectivamente, uma despesa fixa, uma despesa variável e uma despesa extraordinária. E aí a gente tem de marcar a alternativa que se enquadra exatamente nessa sequência desses tipos de despesa, tá? Então, vamos entender a diferença de cada uma dessas despesas. E aí nós temos a despesa fixa. A despesa fixa é aquela despesa que ela ocorre mensalmente e o seu grande fator é que os valores dessa despesa eles não se alteram de mês para mês. Então são valores fixos ou caso venha a variar, são variações muito pequenas, muitas vezes até insignificantes. E aí nós temos as despesas variáveis. As despesas variáveis elas ocorrem ou não todos os meses, tá? Tem essa particularidade de acontecer ou não. Mas a grande diferença é que os seus valores eles variam de mês a mês, tá? Então, por exemplo, seria uma conta de água, que a depender do mês pode vir mais ou pode vir menos. E também temos as despesas extraordinárias, que são despesas extranormais, ou seja, é uma despesa que ela não está prevista naquele seu planejamento normal, mensal, aquele seu orçamento. São despesas que ocorrem não com frequência, muitas vezes de forma esporádica, anualmente e por aí vai, tá? Então, das opções que nós temos, a gente vai analisar cada uma até chegar na opção certa. Então, na alternativa de letra A, nós temos o aluguel. E o aluguel nós pagamos mês a mês e as suas variações, se ocorrem, são muito baixas. Então, nós temos uma despesa fixa. O IPTU é um imposto que é pago sobre a propriedade. Então, ele é pago anualmente, tá? E aí, por ser de forma esporádica, é uma despesa extraordinária. E aí, nós temos o lazer. O lazer ele ocorre não necessariamente todos os meses e os seus valores vão variar a depender do planejamento, certo? Então, ele é uma despesa variável. E aí, aqui na letra B, nós temos o lazer, que é uma despesa variável, o aluguel é uma despesa fixa e o IPTU, como vimos, é uma despesa extraordinária. Então, dessas, nenhuma se enquadra nessa ordem. E aí, na letra C, nós temos mensalidade escolar. A mensalidade escolar ela é paga todos os meses, seus valores dificilmente se alteram, então é uma despesa fixa. E aí temos o lazer. O lazer, como vimos, é uma despesa variável. E temos o IPTU, que também já vimos, é uma despesa extraordinária. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. A questão 8 fala assim: Júlia recebe um salário de R$2.500 por mês, no qual R$1.500 ela usa para pagar as suas despesas. Com o restante, ela destina 30% para uma conta de poupança e o restante ela usa para o seu lazer. Qual o valor destinado para a conta poupança e qual o valor destinado para o lazer, respectivamente? Então, a primeira coisa que devemos fazer é analisar o que é que nós vamos utilizar para conseguir chegar no que a questão quer. Então, primeiro a gente percebe que Júlia tem o quê? Tem uma receita. E aí, diz na questão que ela paga todas as suas contas, ou seja, ela paga as suas despesas e temos ali o montante das despesas. E aí ela fala que depois que ela paga tudo isso, ela destina 30% para uma conta poupança. Então, esses 30% representam o valor que nós vamos utilizar, tá? Então, a primeira coisa a fazer é subtrair as receitas das despesas, tá? E quando nós fazemos isso, nós descobrimos que Júlia, depois de pagar todas as suas despesas, ainda tem R$1.000. E o que é que ela faz depois disso? Ela pega dessa sobra e destina 30%
para uma conta poupança. Então, nós fazemos uma multiplicaçãozinha básica e descobrimos que o valor destinado à poupança é R$300. Após isso, a gente tem que descobrir o quê? O valor que é destinado para o lazer. E a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai pegar o valor que sobrou, subtrair do valor que já está destinado para a poupança e descobrir que para o lazer de Júlia é destinado R$700. Então, das opções que nós temos, qual é a que se enquadra? Exatamente, a letra B. E a questão 9 fala o seguinte: após as primeiras aulas de educação financeira, Sofia decidiu consumir de forma mais consciente e está pensando em que atitudes deve tomar. E aí nós temos uma sequência de atitudes que Sofia está querendo tomar e nós precisamos dizer quais que estão corretas de acordo com o consumo consciente e quais que estão erradas. Então nós vamos analisar uma por uma e depois a gente marca a alternativa certa, tá? Então a primeira atitude de Sofia é a seguinte: não preciso pesquisar preços. Todos os meus amigos estão comprando nessa loja, né? O produto naquela loja. E aí essa atitude, ela é errada. Pelo fato de que não necessariamente uma loja é boa só porque as pessoas estão indo para lá, tá? Às vezes as pessoas vão porque outro indicou, porque um amigo, um familiar indicou, mas ela não fez a própria pesquisa dela. E sempre devemos fazer a nossa própria pesquisa, porque nós facilmente conseguimos achar lojas que tenham valores mais em conta, tá? Então a gente sempre deve fazer uma pesquisa antes de ir às compras, mesmo que as pessoas estejam indo para os mesmos lugares sempre, tá? E aí, a segunda atitude de Sofia é: vou pedir minha nota fiscal, afinal, se eu me sentir prejudicado, posso ir atrás dos meus direitos. E essa atitude, ela é correta. Essa atitude, além dela ser boa para um consumo consciente de forma geral, ela é uma atitude que auxilia muito para quando a pessoa está montando seu orçamento, está ali na fase de registrar, de captar todas as suas despesas. Então, ter um comprovante, ter uma nota fiscal, auxilia a saber exatamente o que gastou, aonde gastou, e é uma forma de controle muito eficaz. E aí, a terceira diz assim: vou planejar minhas compras parceladas. Isso vai me ajudar a saber quanto da minha renda já está comprometida. E essa atitude, ela é correta. E ela é correta porque ela parte de um planejamento financeiro. Quando falamos de cartão de crédito, quando falamos de comprar parcelado, não é uma questão de proibição, é uma questão de saber utilizar, é uma questão de planejamento para que, quando vê aquelas parcelas que aparentemente eram tão pequenas e agora é uma bola de neve e traz aí um endividamento, uma dor de cabeça bem grande. Então, planejar as compras que já tem parceladas é uma ótima alternativa, até mesmo para você estar ali sempre acompanhando o seu planejamento e saber da sua capacidade e das suas limitações financeiras, tá? E aí nós temos a quarta atitude de Sofia. Ela fala assim: prefiro não pagar à vista, pois sempre implicam no pagamento de juros. E essa atitude, na verdade, ela é errada. Ela está, na verdade, invertida, porque quando falamos de pagamento à vista, não temos juros, nós temos um pagamento ali na hora. Então, muitas vezes a gente até consegue um desconto. E, diferentemente do pagamento a prazo, esses pagamentos a prazos, vezes ou outra, eles podem incorrer em juros. Nós pagamos por esse empréstimo que estamos tomando, tá? Então, nós temos que a primeira atitude, aliás, nós temos que a segunda atitude e a terceira atitude, elas são corretas. Então, a resposta certa é a alternativa de letra B. E agora nós vamos para a questão 10. A questão 10 fala assim: há um tempo virou febre na internet o desafio das 52 semanas, onde as pessoas guardavam R$1 na primeira semana, R$2 na segunda semana, R$3 na terceira semana e assim sucessivamente, até chegarem na semana de número 52, onde no total já haviam guardado R$1.378. Rodrigo decidiu aderir a esse desafio, mas ele tinha o propósito de alcançar R$780. E ele utilizaria esse dinheiro para realizar o seu sonho e viajar para ver o jogo do seu time no Nacional Futebol Clube lá no Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que mostra em qual semana Rodrigo conseguirá atingir o valor desejado. E aí, para a gente resolver essa questão, a gente precisa analisar como que funciona o mecanismo desse desafio e saber que a gente não quer chegar ali no total, a gente quer chegar em 780. Então, como é esse desafio? Ele consiste da seguinte forma: a cada semana, na posição daquela semana, será guardado o valor correspondente a essa posição. Então, por exemplo, se for segunda semana, vai ser guardado R$2. Se for a terceira semana, vai ser guardado
R$3. E aí, no final do desafio, que a limitação ali é 52 semanas, nós sabemos que o total vai ser de R$1.378. Porém, Rodrigo não quer chegar a esse valor. Ele quer chegar apenas em 780. E nós precisamos saber qual é a exata semana que a gente consegue chegar nesse valor. Então, vocês concordam comigo que é um somatório? A gente sempre vai somando aquele valor e ao final desse somatório nós teremos R$1.378. Então, concordam comigo que nós podemos fazer o caminho inverso para facilitar o processo? Então, a gente também pode fazer a subtração. E como assim? Calma que eu vou explicar. É da seguinte forma. Na semana 52, nós temos que o valor que vai ser guardado é R$52. E no final, que é o desafio todo, já aconteceu, vai ser R$1.378 que você vai ter ali guardado. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos subtrair esses R$1.378 do valor que foi somado, que no caso foi R$52. Ao fazer isso, nós descobrimos o valor de R$1.326. E esse valor é o exato valor que existia na semana 51, vocês concordam? É o valor final. Se eu acabei de subtrair o valor dessa semana, então eu tenho o valor da semana passada, certo? Então, seguindo esse raciocínio, nós podemos fazer essa subtração até chegar no valor de R$780 e descobrir qual é a semana que isso aconteceu. Então, seguindo os mesmos passos, na semana 51, nós tínhamos o valor total de R$1.326. Quando subtraímos o valor que foi adicionado, nós descobrimos R$1.275, que é o exato valor da semana anterior, no caso da semana 50. Então, R$1.275 é o valor que nós tínhamos na semana de número 50. Então, fazendo todo esse processo, a gente chegou na semana 44. E na semana 44, o total ainda era de R$980. Então, ainda falta um bocadinho para a gente chegar na semana de R$780. Então, seguindo, nós fazemos e chegamos na semana 40. Na semana 40, a gente tem um valor de R$820. Quando subtraímos o valor que foi somado, nós descobrimos R$780. E esses R$780, ele é correspondente à semana anterior. Então, nós temos que a exata semana em que Rodrigo consegue chegar a R$780 é na semana de número 39. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra D. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por assistir, por ter ficado aqui conosco. E não se esquece que no próximo vídeo a gente vai resolver as últimas 5 questões do nível 2 da primeira fase da OBEF, tá? Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar para os seus amigos. E fica aqui atento que toda semana a gente tá soltando vídeos da OBEF, tá? Então muito obrigada e também segue as nossas outras redes sociais que tá aqui na tela. Valeu!